Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre Lacerda, do Componente de Arte, né? Nós vamos iniciar a nossa aula 12.1, onde nós vamos enfocar as artes populares pela ótica, uma nova ótica aí, a parte 2. Né? Então nós vamos ver o folclore, vamos ver antigas canções, vamos viajar por essa visão, e aí você vai com certeza se empolgar com o conteúdo que nós vamos apresentar para vocês. Vamos para a nossa aula, tá? Então, aqui nós chegamos no seguinte, arte popular, parte 2, onde nós vamos ver as artes cênicas, né? E vamos ver também danças, músicas folclóricas, teatro e arte circense. Então, através dessa aula, você vai adquirir a habilidade de compreender, estudar os aspectos históricos dos produtos e processos artísticos. Então, você vai conseguir problematizar as narrativas eurocêntricas, as diversas categorizações da arte, né? Desse fato aqui, o artesanato, desta feita, o artesanato, o folclore, o design, etc. Então, já chegamos aqui já com o folclore. O folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas tradições, expressas individual ou coletivamente, ou seja, um representativo da sua identidade social. E essa palavra folclore também tem origem do inglês folklore, que significa sabedoria popular. Os alemães também têm uma definição para isso aí, né? Esta palavra também é formada pela junção do folk, que significa povo, em alemão também, né? E lore, que é sabedoria ou conhecimento. Como nós estamos vendo ali na imagem, aí, nos quadros, né? Já está vendo ali o boitatá, o boto cor-de-rosa, o matita pedê, e aí vai. Então, o folclore engloba todas as atividades populares, suas técnicas e tradições, e também as inovações que estão incorporadas no fazer artesanal e seus ambientes. Então você já está vendo aí, ó, a representação, a moça lá na beira do rio, né? O boto cor-de-rosa, a mula sem cabeça, tudo isso está no imaginário da sabedoria popular, da cultura popular. Então, as festas populares ocorrem paralelamente às atividades agrícolas, como o plantio e a colheita de alimentos. Seus ancestrais, vêm desde a antiguidade e foram substituídos no catolicismo pelas festas dos santos. E então, as mais conhecidas são o festejo natalino, o junino, as festas juninas, né? Que estão ligadas ao campo, com as festas de Santo dos Santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Ok? Então, isso aí está bem esclarecido, está bem fácil de entender, né? Porque faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, as danças folclóricas. O que acontece? As danças folclóricas são caracterizadas por um conjunto de danças sociais peculiares de cada estado brasileiro e são oriundas de antigos rituais mágicos e religiosos. As danças folclóricas possuem diversas funções, como comemoração de datas religiosas, homenagens, agradecimentos, saudações às forças espirituais. Então, os motivos folclóricos do povo para dançar são esses aí. Então, as danças folclóricas mais conhecidas e mais utilizadas, nós temos aqui o bumba meu boi, o samba de roda, o frevo, o maracatu, carimbó, a catira, o chachado, a chula, o siriri, a quadrilha, etc. Então, vocês já estão vendo ali, ó, uma quadrilha estilizada.
né? Veja só que interessante. As danças folclóricas representam um conjunto de danças sociais que são peculiares de cada estado brasileiro, né? Possuem diversas funções, como a comemoração das datas religiosas, homenagens, agradecimentos ou saudações às forças espirituais, como nós já enfocamos, né? Então você tem aqui, ó, um quadro que resume, né, carimbó, a catira, né, o chachado, a chula, o siriri, tudo isso aí com as pessoas já com suas vestes tradicionais e muito usadas. Olha aqui, ó, o boi, né, a quadrilha, tudo isso aí faz parte do nosso conhecimento, faz parte da nossa vida, né? As principais danças folclóricas, olha só, no Brasil, o folclore brasileiro possui muitas danças que representam as tradições e as culturas de determinada região, né? Surgiram da fusão das culturas europeia, indígena e africana. Elas são celebradas em festas populares, caracterizadas por músicas, figurinos e cenários representativos. Então, é inconfundível, né? A roupa usada, os instrumentos usados, como você está vendo aqui na roda de samba. Olha aqui que interessante. Você está vendo aqui, ó, que é o grupo de percussionistas, né? Você está vendo aqui, ó, a afoxé, a roupa da baiana aqui, ó, né? O jeito típico de dançar, né? As suas... Olha essa figura aqui, vou destacar aqui para você ver, né? As pessoas batendo palma, uma espécie de roda deformada, e as pessoas ficam batendo palma e as outras ficam ali assistindo também e outras lá performando. Aqui no caso do frevo, né? O mais tradicional, mais peculiar aqui é o uso dessa sobria, né? E olha aqui, ó, os saltos, o tênis, a bermuda, essa roupa aqui é bem típica e eles fazem verdadeiras acrobacias ao dançar o frevo, muito tradicional em Pernambuco, no Nordeste brasileiro. O samba de roda jamais do Rio de Janeiro. Aí vem aqui o maracatu, verdadeiras tribos, né? Pessoas vêm de fora para ver e para dançar o maracatu, geralmente no carnaval, todo ano. Então, vocês estão vendo aí, tem uma percussão diferente, um jeito de tocar e de dançar bem peculiar. Já o baião é um ritmo nordestino, né? Um ritmo dançante, né? Bastante dançante, que foi popularizado por Luiz Gonzaga, né? Que passou a ser conhecido no Brasil e no mundo também. Artistas de vários países gravam músicas com o ritmo do baião, né? Que é bastante confundido e identificado com... É um ritmo bem próximo do forró. E aqui a quadrilha. Nós temos a quadrilha, é uma festa muito ligada aos festejos juninos, uma época em que uma manifestação cultural muito forte, né? Concursos de quadrilhas, e a quadrilha tem vários termos em francês, né? Como changer, que é troca de parceiro, a levanter, aí todo mundo vai se juntar, anarrier, afasta, e assim vai. Então, vocês sabem disso, né? Eu estou aqui só lembrando. Vamos conhecer alguns artistas, né? Como eu falei ainda há pouco, aí, o Luiz Gonzaga do Nascimento foi considerado o rei do baião, foi o que mais propagou esse tipo de canção. E ele tinha uma vestimenta, como vocês estão vendo aqui, onde ele usava a roupa do vaqueiro nordestino, ele cantava com sua sanfona, né? Então, veja só, foi Luiz Gonzaga, compositor pernambucano, o grande divulgador do baião e também do shot, que é um ritmo bem parecido com
com o reggae, né? É até confundido quando as pessoas estão tocando, e do chachado. Então, é uma música bem representativa, né? A música do Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Vale a pena você pesquisar, tentar ouvir na internet, principalmente Asa Branca, que é o maior sucesso do Luiz Gonzaga. Existem também filmes contando a história do fantástico Rei do Baião, Lula. O Lula é o apelido dele, Luiz Gonzaga do Nascimento. E as músicas folclóricas? As músicas folclóricas são as canções populares, né? São as canções tradicionais que fazem parte da sabedoria popular e são transmitidas por via oral, né? Então, essas canções aí, transmitidas por via oral, têm melodias folclóricas que refletem o estilo local e preservam uma herança cultural regional durante longos períodos. Por isso que são assim, ó. Veja aqui a tela da artista Araci retratando a ciranda. Normalmente, as crianças cantam músicas folclóricas nas cirandas. Então, é bem comum, bem conhecido. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho da música folclórica brasileira. Eu vou cantar, eu trouxe aqui 4 canções, mas eu vou lembrar aqui de uma porque eu tenho certeza que vocês lembram, que vocês... Eu vou cantar aqui apenas uma para a gente ter esse momento assim gostoso de lembrança. Vamos lá? Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar, para o meu amor passar. Eu tenho certeza que você já ouviu isso na sua infância, que sua mãe alguma vez colocou você para dormir com essa canção de ninar, né? O cravo e a rosa também, né? Só uma palhinha aqui. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Não é lindo? Não é legal? É muito bom essas canções aí que fazem parte da nossa vida. E então, por isso que nós não podemos esquecer, né? Por isso que nós não podemos deixar de lembrar, de cantar, que fazem parte da nossa história. Todo mundo é bastante comum, como também o marcha, soldado, cabeça de papel, se não marchar direito, vai preso pro quartel. Boi, boi. Tem uma brincadeira com essa canção, né? Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Já pensou? Colocar você para dormir com uma canção dessas. Não é de assustar? Pois é, tem até uma discussão sobre isso aí. Então, essas músicas folclóricas brasileiras, músicas que é de domínio do povo, que todo mundo conhece, é uma música que fica sempre na nossa memória. Então, as principais características da música folclórica, vocês vão reconhecer bastante isso, ó. Criação espontânea, simplicidade e repetição nas letras, relação com grupos regionais, né? Constitui uma lembrança, constitui uma herança cultural,
sofre variações dependendo da região, é transmitida de geração em geração, não possui autor conhecido, a grande maioria, né? Geralmente são criações coletivas. Então, são essas as características da música folclórica. E aí, agora vamos para outro tema, né? Chegamos aqui ao teatro de manipulação. Então, veja bem, o teatro, né, ele é uma manifestação que tem várias vertentes, tem várias nuances, né? Principalmente a criatividade popular, né? Onde histórias são contadas usando como personagens bonecos feitos de pano, com cenários, com riqueza de detalhes, com assim, entonações, uso de ventriloquia, que é a habilidade de colocar o boneco aqui e a pessoa que está falando, ninguém percebe o movimento da boca, enquanto ele aqui está manipulando o boneco. Não é isso? Então vamos ver aqui, voltar aqui para a nossa tela, vamos relembrar, que eu acho que vocês conhecem, já devem ter visto em alguma feira, né? Então, é um tipo de teatro, o mamulengo, né? Manipulação, porque as pessoas usam a mão para trabalhar com eles. Então, o mamulengo é um tipo de teatro de boneco, em que bonecos, né, fantoches e marionetes são animados através de artifícios manuais, né? Na região Nordeste é chamado de teatro de mamulengo. Então, não deixa de ser teatro, porque conta a história, tem personagens, alguns têm até uns cenários elaborados, né? Trata-se de uma manifestação artística da cultura popular. As histórias são inspiradas no cotidiano. Interessante, né? Então, histórias do povo, né? Tem muita história interessante. Acredita-se que a palavra mamulengo, que tem a origem na expressão mão molenga, mão mole, mão frouxa, né? Ou brincadeira do molengo, que se refere à forma em que os bonecos são manipulados, a maneira como as pessoas precisam mexer com a mão para dar movimentos e animar os bonecos, né? Em 2015, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo IPHAN, né? IPHAN, sendo batizado de forma unificada como Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. Mas tem figuras femininas também, né? Vocês estão vendo aqui, ó, essas figuras, né? Esses bonecos aí, e que são bastante divertidos nas histórias. Os bonecos chegaram ao Brasil com os portugueses. Os portugueses foram que trouxeram. Jesuítas, os religiosos portugueses, no intuito de catequizar, ou seja, de evangelizar, de ensinar a religião através desse artifício teatral, com situações cotidianas de superação e irreverência. As brincadeiras de mamulengo percorrem o tempo, falando sobre a luta, fé, amor, guerra e liberdade. São histórias muito interessantes. Então, o mamulengo também revela a rica expressividade do dia a dia do povo da região. Através dos bonecos, o povo se identifica com suas alegrias e tristezas, porque tem histórias bem alegres, né? E tem histórias tristes também. Os atores são bonecos que falam, dançam e brigam, e quase sempre morrem. Então, olha aí essas criações expostas no Museu do Mamulengo, em Olinda,
Olha só que riqueza, né? Muito interessante. Então aqui nós chegamos na hora de fazer arte. Vamos ver aqui uma atividade baseada nisso que a gente entendeu, que a gente viu até agora. Vamos fazer um mamulengo, tá bom? Vamos criar aqui, né? Um boneco que ele pode ser totalmente personalizado. Tem alguns mamulengos que é apenas um rosto, né? Apenas uma mão. O famoso sapo Caco, né? Do Muppet Show é um mamulengozinho, é um bonecozinho, né? Verde, bem interessante. A proposta dessa atividade é a criação de um boneco de manipulação, também chamado de mamulengo. E também, atrelado a isso aí, ó, criar uma cena a partir de uma história da cultura popular. Então, você vai buscar uma história popular e vai montar essa cena, vai fazer, colocar a mão lá por dentro, lá, né, e vai contar essa história usando o bonequinho, né? Ou você pode criar também uma cena, né? Você pode trazer uma coisa, uma vivência sua também. Você, aluno, pode utilizar os materiais que achar melhor para a produção do boneco, ou fazê-lo de papel machê. Ok? Então, veja aí esses detalhes bem destacados. Quero ver a criatividade, eu quero ver o resultado, quero ser encantado, quero ser surpreendido. Ok? Então, vamos aqui agora para a arte circense. A história do circo no Brasil se iniciou no século XX, né? Então, deixa eu comentar aqui um pouquinho com vocês sobre a arte circense. É que na arte circense acontece de tudo, né? Tem várias manifestações artísticas, tem dança, tem música, tem teatro, um circo chega numa cidade, né? E aí tem aquela chamada tradicional, aquele encanto das crianças. Alguns circos trazem animais e tem o tradicional Globo da Morte, né? Nós vamos falar aí da nossa aula, nós vamos ver direitinho sobre esse tipo de arte aí, que é uma espécie de arte nômade, né? Que percorre as capitais, os lugares, os interiores deste Brasil imenso. Vamos lá. Voltamos lá para a nossa tela. Então, olha só. Lá no início, né, as famílias europeias reuniam-se, né, em guetos e lá compartilhavam a vida coletiva e manifestavam suas habilidades circenses. O circo brasileiro está muito relacionado com as comunidades ciganas, que levavam uma vida nômade. Olha aqui a palavrinha, que a pessoa não para em nenhum lugar muito tempo. Está sempre mudando. Sempre mudando de lugar. Havia apresentações ao público com atrações como ilusionismo, doma de animais ferozes, não é isso? Então, agora nós vamos ver uma matéria sobre a arte circense, onde vocês vão ver bastante detalhes sobre a nossa arte aí bem conhecida. Para mim, a arte circense é mais que arte, é um espaço de superação, onde tu pode descobrir teus limites, tanto físicos como psicológicos, inclusive buscar a superação desses limites, que envolve a questão, no físico, por exemplo, flexibilidade, força, resistência, e não tem idade. Claro que quanto mais novo tu começar, melhor, mas é aquela questão de se desafiar e buscar se surpreender, se superando a cada dia. Eu escolhi a arte circense porque, além de ser uma atividade que trabalha com o físico, o corpo,
Ela exige a integração da mente, da respiração, desenvolve a coordenação e a força. Eu trabalho com arte circense há 9 anos. A maior dificuldade que nós, artistas, enfrentamos ainda é uma grande desvalorização da nossa arte. E, claro, além dos hematomas, das dores, das distensões musculares, são coisas que a gente enfrenta ao longo dos treinamentos. E eu deixo um recado que é, independente de qual for a área que você queira seguir, siga aquilo que você gosta de fazer. Que não adianta você ser um bom profissional, mas ser infeliz no seu trabalho. Pois é, aluno. Então vocês viram aí, né, através da apresentação do artista Ícaro Costa, né, que ele chamou ali à tona várias facetas da arte circense que eu não tinha falado ainda, né? Que é o uso do balanço, o equilibrista, né? O domador da fera, né? Do leão aqui, ó, o malabarista, né? Tem o engolidor de fogo, tem várias atrações que geralmente que só acontecem no circo. Atualmente, às vezes, até alguns artistas de rua, né, vão lá ali, enquanto o sinal tá no vermelho, eles chegam lá e fazem algumas demonstrações com malabarismo com facas, né, equilibrando, jogando objetos. Então vamos aqui. O circo possui muitas apresentações e artistas com habilidades diversas. Faltou falar do palhaço, né? O palhaço nós vamos falar um pouco sobre ele também. Conheça alguma dessas atrações e seus personagens. Existem indícios de que as artes circenses já eram praticadas há 4.000 anos em inúmeras civilizações da antiguidade, desde a China, Egito, Grécia e Índia. Então, olha aqui ele aí. Pois é, o palhaço. O palhaço esconde a sua tristeza e algum drama pessoal através do seu sorriso. E ele se realiza ao encantar as pessoas, ao arrancar sorriso das pessoas. Você está vendo aí esse palhaço aí que está totalmente maquiado, com seu tradicional nariz. Estamos vendo aqui, ó, o malabarista também aqui em seu ato, né? Hoje em dia nós temos o famoso Circo de Soleil, onde artistas do mundo inteiro se apresentam. Então, veja bem, foi no Império Romano que o circo desenvolveu-se nos moldes que se assemelham aos que conhecemos hoje. Então, vem lá do Império Romano esse molde que a gente conhece. Olha aí. Mais artes que são usadas tradicionalmente no circo. Como essa aqui também, ó, os contorcionistas. São pessoas que se dobram, né, que se encolhem, buscam posições do corpo que pouca gente consegue atingir. A palavra circo tem a origem etimológica do latim circus, que significa círculo ou anel. E o termo remete às arenas romanas, que é lugares onde se praticavam esportes e lutas, os violentos esportes romanos, né? Então, também, né, os engolidores de espadas são artistas circenses.
O equilibrista na corda bamba, né? Você está vendo aqui, ó, também é tipicamente uma arte circense, coisas que acontecem somente com o artista do circo. Vamos enfocar um pouquinho mais sobre o palhaço, né? O palhaço é um personagem criado há mais de 4.000 anos. Recebeu vários nomes através do tempo, né? Ao longo do tempo, como o bobo da corte. As cortes sempre tinham uma pessoa para tentar fazer a diversão, né? O bufão, e esse termo aqui americano, né? Clown, o arlequim, o glee man, etc. Então vocês estão vendo aqui uma alegoria, aqui uma representação aqui que nos fazem lembrar o formato do circo, né? A tenda, os animais, o palhaço. Né? Vamos ver então as conexões com a arte. Nesse caso aqui, vamos ver a conexão entre a arte e a literatura. Então nós vemos aqui esse cordel da inspiração cigana, feita por Marianne Bigiu. Eu estava num deserto, só que era feito de mar, água por todos os lados. Eu não sabia nadar. Perdida, sem nenhum norte, talvez por medo da morte, comecei a delirar. Então esse cordel aí é um cordel de inspiração cigana. É cheio de rimas, né? E aqui o mestre Patativa do Assaré, que foi um poeta repentista, essa palavra aqui é importante, hein? Brasileiro, um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX. Com uma linguagem simples, porém poética, retratava a vida sofrida e árida do povo do sertão. O Patativa projetou-se, apareceu nacionalmente, né, com o poema Triste Partida, em 1964, que foi transformado em música por Luiz Gonzaga, aquele que nós falamos ainda há pouco, né? É uma canção que vale a pena você pesquisar e tentar ouvir, ok? Procure lá nas músicas do Luiz Gonzaga, Triste Partida, que a palavra, a letra é do Patativa. Seus livros, os livros do Patativa, foram traduzidos em vários idiomas. Né? Foram tema, olha aqui que orgulho, tema de estudos na Universidade Sorbonne, na cadeira de Literatura Popular Universal. Olha só, tá vendo como é valorizado? Patativa do Assaré, é o nome artístico dele aí. Então, chegamos ao final da nossa aula, aí estão as nossas referências, né? As fontes que nós utilizamos para desenvolver esse tema aí, né? da arte circense e dos mamulengos, do folclore, e esperamos que vocês tenham se identificado bastante, que seja fácil para você entender, que vocês tenham gostado da aula. Espero, sinceramente, que vocês tenham visto como é rico esse universo e que você queira explorar bastante, conhecer um pouco mais e valorizar também, porque, como falou ali o Ícaro, né, o maior problema, o maior sentimento o maior desejo do artista circense atual é por valorização, reconhecimento, né? Então, nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau.